Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Vamos dar início aqui às nossas videoaulas. Seguindo na ordem cronológica do que nós já comentamos, nós estamos falando agora de Brasil, Império ou Primeiro Reinado. Nós vimos lá a crise do sistema colonial, vimos ali a proclamação da independência. Então, esse período de Brasil monárquico, existe essa nomenclatura também, ele começa em 1822 e termina só 68 anos depois. Nós vamos ver agora o Primeiro Reinado, que ele começa aqui e termina em 1831. Só uma ressalva para a gente fazer essa comparação é que quando o Brasil ele se torna independente, os outros países da América Latina que viviam ali sob o domínio dos espanhóis, por exemplo, eles vão sair automaticamente de colônia para a república. E o Brasil, indo na contramão, saiu de colônia para monarquia. Essa daqui é uma imagem da bandeira que representava o período imperial, tá? A professora é diferente, sim, todo período ela vai se modificando. A que nós temos hoje é uma versão bem atualizada de bandeiras anteriores. Então vamos passar aqui o nosso slide, né? Então a gente tem aqui, quando Dom Pedro I ele se estabelece no Brasil como novo rei do Brasil e vai cuidar ali de todas as questões, é interessante, né, na cabeça dele que ele crie, interessante não, é fundamental que se crie uma Constituição. A Constituição ela é a carta maior de um país, né, ela é a carta magna, ela que rege ali todas as decisões que um país vai tomar. Então a gente tem ali uma primeira tentativa dessa Constituição, ele vai decidir fazer isso através de uma Assembleia Constituinte, que é uma reunião com todo aquele pessoal que participou da tentativa ali de fazer o processo de independência, aquela tentativa de fazer com que ele ficasse, não fosse para Portugal. Lembra lá que eu falei para vocês que eles fizeram um baixo-assinado, que eles criaram um Partido do Brasil, né, voltado para essas questões. Qual é a questão que acontece nessa primeira tentativa de elaborar uma Constituição? Quando chega esse grupão, ele vai perceber, Dom Pedro ele vai perceber que esse grupo ele era bem heterogêneo. Ele não era um grupo homogêneo, as pessoas possuíam ideias diferentes e algumas dessas ideias, inclusive, se chocavam com a do próprio imperador. Então, a reunião vai virar uma bagunça e ele vai se exaltar e vai acabar ali com a reunião, ele vai fechar tudo e não, gente, cada um para as suas casas, não vai ter mais isso não. E aí, em 1824, ele decide novamente construir essa Constituição, só que aí ele vai selecionar as pessoas a dedos, né? Pessoas que têm mais a ver com os ideais que ele tinha para essa nova nação, que era o Brasil. Então, aqui foi feita mesmo a primeira Constituição, lá em 1824, e ela vai ter 179 artigos e estabelecia a forma de governo do país, uma monarquia dividindo os poderes em 4. Então, a gente tem aqui o poder legislativo, que a sua função era criar as leis, e ele era representado pelos deputados e senadores. Depois, a gente tem o poder executivo, que a sua função era executar as leis que o legislativo criava. E quem exercia isso? Era o poder do imperador. O imperador representava o executivo ou, em âmbito local, os presidentes das províncias. Gente, quando a gente se refere às províncias, lá em Brasil colonial, nós chamávamos elas de capitania e hoje nós chamamos de estado. Então, é basicamente a mesma coisa, só que com nomenclaturas diferentes. E o poder judiciário, a função deles era julgar as leis, né? E quem fazia isso? Eram os juízes. Esses juízes, eles eram escolhidos a dedo pelo próprio imperador. E um quarto poder, que era diferente, que era o poder moderador. Para que servia esse poder moderador? Era para controlar os outros poderes, era para não deixar ter nenhuma rixa, para ver ali se nenhum queria ser melhor do que o outro ou querer se sobrepor ao outro. Então, ele estava ali para moderar, para controlar. Só que a gente sabe que, na realidade, esse poder moderador ele era uma forma de executar uma espécie de absolutismo, né? De controlar e pegar todos os poderes para si. No final de tudo, quem mandava e desmandava mesmo era o próprio imperador. Então, quando a gente tem esse advento dessa nova Constituição, dessa primeira Constituição, que é a de 1824, além da gente ter essa divisão de poderes, a gente tem a autonomia das províncias, a gente tem a eleição indireta, a gente tem o voto aberto, a gente tem aqui a questão dos senadores. Ser uma questão vitalícia, se você fosse eleito senador, você ficaria para sempre. Só que a gente tem algumas questões de demanda social que não vão mudar.
Então é por isso que a gente fala que quando tem essa mudança de colônia para república não, gente, para império, essa autonomia política, essa independência, o grosso da população eles não vão nem perceber, porque não vão ter mudanças sociais. Então vai ficar praticamente tudo nesse quesito social, né? Vai ficar praticamente do mesmo jeito. Então, os padres não poderiam participar do processo político, nem mulheres, nem os indígenas, muito menos os escravos. As pessoas pobres, as pessoas humildes, elas estavam fora do processo político. Para você votar, você tinha que ser maior de 21 anos e você, além do mais, tinha que comprovar renda, ser um homem branco e livre. Então, a gente vê que excluiu muita gente. Pouquíssimas pessoas poderiam votar. Então, essa nova forma de governo, ela privilegiava, né, ali aquele mesmo grupo elitista que já havia sendo privilegiado há muito tempo. Então, vamos passar para frente? Senão eu vou demorar bastante. Inclusive, eu estou vendo aqui o tempo. Onde que eu vejo aqui o tempo? Achei. Então, ok, dá tempo. Passar aqui para o slide. Lembra que eu falei para vocês que quando Dom Pedro ele vai chegar ao poder e instaurar ali o Brasil como um país independente, ele não vai ter ali o apoio, a adesão de todo mundo. Inclusive o próprio Portugal, o país Portugal, ele não vai aceitar a independência do Brasil. Inglaterra, França, Estados Unidos vão aceitar. Só que para Portugal aceitar, o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai assumir as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Só assim que ele vai aceitar. Então a gente tem um levante popular que vai acontecer lá em Pernambuco, que vai contra essa nova ordem vigente. Ele ficou chamado de Confederação do Equador. Qual era o objetivo desse movimento? Esse movimento queria criar um novo país chamado Confederação do Equador. E esse novo país era no modelo de uma república. Eles não concordaram que o Brasil saísse de colônia e se tornasse ali uma monarquia. Então eles vão criar ali rebeliões, eles vão criar motins, mas eles vão ser duramente reprimidos pelo imperador, né? Ele reprimia bastante, não deixava não passar essas coisas em branco. Então aqui a gente tem a figura de Frei Caneca, que representa ali um dos principais líderes do movimento, tinha mais outros 3 líderes, e Frei Caneca, ele era uma figura muito importante, né, de origem religiosa, era um grande líder, e ele vai ser fuzilado. Então, a gente tem um outro movimento que o Brasil vai se envolver, já sendo independente, né? A gente tem a Guerra da Cisplatina. O que foi essa guerra? Foi um conflito armado entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata. Essas Províncias Unidas do Rio da Prata, ela representava ali principalmente o Uruguai, um pedaço da Argentina, e durou 3 anos. Então, o Brasil não vai conseguir. O Uruguai vai declarar mesmo a sua independência, a sua autonomia. Não tinha nada a ver, eles tinham aspectos totalmente diferentes do nosso, linguagem, cultura e tudo mais. Mas uma guerra, gente, ela sempre gera muitos gastos. Então, Dom Pedro I, ele vai acabar ficando assim, impopular, né? Porque participou de guerra, coisa desnecessária, um pouco autoritário, com aquele poder moderador, então não vai agradar todo mundo, não. Vamos para frente. Então, a gente vai ter, posteriormente, como ele já estava bem popular, né? Ele já estava bem popular e tinha movimentos lá em Portugal pedindo, inclusive, que ele voltasse. E aí a gente vai ter a abdicação de Dom Pedro I. Por que é isso, a abdicação? A abdicação é deixar o trono, é pedir para sair. Por que ele vai pedir para sair? Porque ele vai retornar para Portugal, porque o seu pai, Dom João VI, ele vem a óbito, e o herdeiro na linhagem real mais próximo era o próprio Dom Pedro I, o rei do Brasil. Então ele vai fazer o quê? Dom Pedro I abdicou o trono, ele abriu mão do trono e voltou para Portugal para ser o rei de Portugal, no lugar de seu pai que havia falecido. Deixou em seu lugar seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara, que vai ser Dom Pedro II. Gente, Dom Pedro de Alcântara, aqui a gente tem seu filho mais velho, que tinha apenas quantos anos? 5 anos. Dom Pedro I, ele vai ser muito criticado por essa atitude. Eu particularmente acho, né, uma loucura, né, que um pai deixa um filho tão pequeno assim. Mas ele fez isso, né, questão diplomática, questão política e deixou. E essa imagenzinha aqui, ele representa, né, Dom Pedro I, e aqui ele dando a coroa para Dom Pedro II, que é bem engraçado até. Vamos para frente? E aí, professora, uma criança de 5 anos vai governar o país? Não, para ele governar ele precisava ter
15 não, perdão, ele precisava ter 21 anos de idade. Então, a Assembleia lá, a Constituinte, lá o pessoal eles vão elaborar o período regencial. Esse período regencial foi o período do governo provisório que durou enquanto Dom Pedro II não atingia maioridade para governar. Então, eles vão elaborar, né, todo um sistema ali que traga alguém ou uma pessoa para governar o país enquanto esse menino cresce. Eles vão meio que tomar de conta, vão ser meio que os tutores dele. E ele pode ser dividido em duas partes, 1831 a 1835. A primeira parte, a regência trina. Essa regência trina ela vai trazer algumas modificações no sistema político que Dom Pedro I tinha elaborado. Eles vão trazer ministros brasileiros, eles vão trazer a anistia para alguns exilados e eles vão criar, dentro desse ato institucional, eles vão criar um ato institucional que permitisse essas modificações. Eles vão criar, inclusive, a questão da regência una. Uma só pessoa ficava ali, né, ordenando, coordenando o país enquanto Dom Pedro II crescia. E essa regência una ela vai acontecer de 1835 a 1840. Primeiro, como primeiro governante da regência una, a gente tem Frei Jó, né, que era um religioso, que era bastante conhecido e que vai ter bastantes opositores. Nesse momento do período regencial, o Brasil vai estar vivenciando ali um processo de várias revoltas, vai estar pipocando revoltas ali no território inteiro, muita revolta, uma crise social horrorosa, uma crise econômica também, então os ânimos estavam bastante acirrados. Então ele pede para sair, Frei Jó não aguenta a pressão e também deixa o cargo. Essa regência una ela era através de uma eleição mais direta, e a pessoa ficava por 4 anos. Como o Frei Jó ele não ficou, quem vai ficar no seu lugar é Araújo de Lima. E Araújo de Lima ele vai trazer algumas questões que vão melhorar ali a situação do país, principalmente na questão intelectual, porque ele vai criar o Colégio Dom Pedro II, ele vai criar o Arquivo Público Nacional, que até hoje existe, nos permite ter conhecimento do contexto histórico do Brasil, ele vai criar um instituto de pesquisa de história e de geografia, então ele vai trazer coisas bem interessantes. Só que, né, no período todo aí de revolta, as pessoas não vão estar satisfeitas, né? Sempre tem alguém para botar defeito, né? Então, nesse período não foi diferente. Então, a gente tem aqui o período regencial. Dentro do período regencial, existiam 3 grupos políticos que divergiam entre si, que alguns aceitavam, outros não aceitavam, queriam modificação. Então, aqui a gente tinha um grupo dos restauradores que queriam o retorno de Dom Pedro I. O cara já estava lá em Portugal, o pessoal não superou e mesmo assim queria que ele voltasse, né? Então, pessoal aqui sem noção. A gente tinha os exaltados. Esses exaltados aqui, eles eram o grupo político que queriam trazer reformas de cunho social, reformas de cunho econômico que visasse a população mais humilde. Por exemplo, eles queriam que todo mundo pudesse votar, eles queriam o fim da escravatura, coisas que eram bem interessantes para a sociedade. Só que, como sempre, eles não tiveram, né, voz. Essas pessoas que querem mais o bem para a população de forma geral, eles sempre ficam mais silenciados. E por último, a gente tem aqui os moderados ou os chimangos, que eles eram a maioria desse grupo político e eles eram a favor da manutenção da ordem estabelecida. Então, a gente tem aqui esse grupo no período regencial. Dentro do período regencial, como eu falei para vocês, foi um período difícil, foi um período de crise econômica, é um período de crise social, é um período onde vão surgir aí revoltas em vários lugares do Brasil. Então, a gente tem aqui alguns que são mais assim comuns nos vestibulares, mas existem outros. Eu não vou me adentrar, gente, nessa questão, porque deixar uma aula só para isso, porque senão vai ficar muito grande essa aula aqui. Então, a gente tem a cabanagem que aconteceu no Pará, a balaiada no Maranhão, tem a revolta dos malês, a gente tem a sabinada na Bahia, tem a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Em um momento específico, eu vou fazer uma aula só sobre isso, para não sobrecarregar o nosso vídeo. E aqui o golpe da maioridade. Pensou que ele ia esperar fazer 21 anos? Olha aqui, ó, tinha pessoas de grupos políticos que estavam assim para esse menino assumir logo. Porque eles pensavam, na opinião deles, que a única pessoa que seria capaz de fazer com que todo aquele sistema ali de revoltas que estavam surgindo
acabasse, eram como então o príncipe regente. Então eles vão dar um golpe de maioridade, eles vão, né, fazer lá toda uma questão para que ele seja aceito com 14 anos. Dom Pedro tornou-se rei com apenas 14 anos de idade, em 23 de julho de 1840. Iniciava-se o segundo reinado. Gente, já está ficando extenso, eu vou arrochar aqui. Então aqui representa, né, é uma pintura do Dom Pedro II. E aí a gente já tem o segundo reinado. Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II. Liberais exigiam o fim do poder moderador. Lembra do poder moderador que dava ali para o rei todos os poderes? Eles vão começar a questionar isso. Quem eram esses liberais? Eram as pessoas que organizaram o golpe de maioridade. Então eles já foram, né, nessa intenção de diminuir ali o poder desse rei. Então essa espécie de exigência vai fazer com que o rei execute também todo o seu autoritarismo. O que ele vai fazer? Quando tem ali alguma reunião, alguma coisa, o que ele vai fazer nesse parlamento? Ele vai fechar, ele vai dissolver. Por isso que o parlamento no Brasil, nesse período, é chamado de parlamentarismo às avessas, porque o rei ele não estava nem aí para o parlamento. E aí esse rei, o que ele vai fazer como as suas primeiras medidas? Ele vai tentar uma pacificação interna desses conflitos. Como é que vai ser essa pacificação? Isso mesmo, através de dura repressão. Muita gente vai morrer. Para controlar os ânimos, porrada e bomba nas pessoas mesmo. Então vamos passar aqui para frente, porque já tem muito tempo. Depois a gente tem a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América Latina, que colocou Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. O Paraguai ele era uma potência que estava em crescimento, ele estava ali. Eles alfabetizaram boa parte da população, eles estavam trazendo suas indústrias, eles estavam em franco desenvolvimento. Mas o que acontece? Que impedia ali aquele desenvolvimento. O Paraguai ele é mais fechado, ele não tem uma faixa litorânea, ele precisava disso para transportar mercadoria para continuar crescendo economicamente. Então ele vai invadir ali a região desses outros países. Brasil, Argentina e Uruguai vão se unir e formar a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. Vou deixar para um outro momento porque é extenso, mas a Guerra do Paraguai eu costumo dizer que é a guerra contra o Paraguai, tá? Porque é uma guerra muito sangrenta que vai dizimar boa parte da população do Paraguai, né? E a gente tem ali como investidora desse conflito a Inglaterra, que fornecia armamento aqui principalmente para o Brasil. Qual é a consequência dessa Guerra do Paraguai? Quando acaba a Guerra do Paraguai, as pessoas que participavam dela foram escravos em troca da sua liberdade. Então, as pessoas que voltaram, os escravos, voltaram e chegavam aqui e eram livres, eles vão começar a questionar a questão abolicionista e eles vão começar a questionar a ordem vigente também. Deixa eu passar para frente, porque está acabando. Economia do segundo reinado. A gente vai ter ali a produção de algodão e cacau, que não era muito comum. A pecuária no sul vai continuar forte, a gente vai ter o surgimento da borracha, a gente vai ter o surgimento de bancos e indústrias, não muito, mas vai surgir também. A gente vai ter um novo meio de transporte, que eram as ferrovias, a gente vai ter o surgimento da imigração, vão começar a substituir ali o trabalho escravo pelo trabalho assalariado, né? Eles vão investir nesse processo aí. A gente também tem a figura de Visconde de Mauá, que era ali como se fosse um grande empresário que estava investindo ali em indústrias, em fábricas, o Banco de Mauá. Visconde de Mauá ficou conhecido como um dos homens mais ricos do mundo nessa época. Ele investiu bastante no processo de industrialização do Brasil. E aí a gente tem o movimento abolicionista, que vai ficar para uma outra aula. E depois a gente tem ali o fim, né, do segundo reinado, que traz ali o fim também desse período monárquico e o advento da República no Brasil. Gente, me perdoe, ficou grande de novo, mas eu vou reduzindo aos poucos. E é isso mesmo. Tchau para vocês.